Se você pesquisar pelo nome Daiane dos Santos Farias no Google, vai encontrar muitas reportagens em todo tipo de portal de notícias. A maior parte delas usa como ilustração uma foto clássica de presidiária. A Dai está na frente de um painel com linhas horizontais para marcar a altura de quem está sendo fotografado. Ela chega até a marca de 1,55 m. Os cabelos estão presos num coque alto. Ela veste uma blusa de alcinhas pretas que deixam as alças cor-de-rosa do sutiã aparecendo. A blusa também deixa 2 tatuagens à mostra, uma abaixo de cada ombro. No lado esquerdo está escrito Tahrian, do lado direito o nome do filho mais novo, que é menor de idade, por isso a gente optou em não divulgar aqui. Os nomes estão escritos com uma fonte bem rebuscada, as letras fazem curvas e tem estrelinhas em volta. A Daiane está com a cara fechada, olhando para a câmera que fica um pouco acima da altura dos olhos dela. É, como eu falei, uma foto de presidiária. A mulher presa por castrar o companheiro. Ciumenta, possessiva, calculista. Eu sou Camila Olivo e neste episódio você vai descobrir o que esse retrato não mostra. A história de uma mulher que tentou tocar a vida olhando para frente, mas o passado sempre esteve ali, à espreita. Você está ouvindo Tony e Dai, uma produção do Metrópolis. Eu já te contei que não foi fácil conversar com familiares da Daiane para este podcast, mas a gente conseguiu. Os repórteres Arthur Rodrigues e Enzo Marcos convenceram a irmã e o filho dela a falar. Eles aceitaram se encontrar com os dois na expectativa de mostrar um ângulo diferente daquela fotografia. Uma mulher responsável, batalhadora e que passou boa parte da vida carregando a família nas costas, sem ajuda de homem nenhum. Então, nós somos em 15 irmãos. Essa é a Cristiane, irmã mais velha da Daiane. Olha, a Daiane, a gente teve uma vida muito... Nossos pais sempre foi muito humilde, né? Então a gente sempre teve uma vida muito difícil. Muito difícil mesmo, assim, financeiramente e tudo. Mas a Daiane... Uma psicóloga que atendeu a Dai na cadeia fez um relatório contando sobre esse passado difícil. Filha de pais lavradores no interior da Bahia, ela começou a trabalhar como cuidadora de idosos aos 12 anos. Aos 13, conheceu o primeiro companheiro com quem se mudou para o Espírito Santo e onde foi mãe ainda na adolescência. Então a vida da Daiane sempre foi difícil, mas assim, a Daiane sempre foi uma mulher guerreira, batalhadeira, sempre criou o filho sozinha, agora ficou 7 anos com um, largou, foi o pai do filho primeiro, agora ela casou com outro, ficou acho que quase 7, quase 8 anos de novo, que já foi aqui em São Paulo. E a Daiane sempre foi uma menina trabalhadeira, guerreira, sempre batalhou, sempre lutou sozinha, praticamente sozinha, né? Porque os maridos, só por Deus. Ok, essa biografia não impede ninguém de cometer um crime. Não é incomum um repórter policial, ao conversar com testemunhas ou gente que conheceu um assassino, dizer que ele parecia ser uma pessoa tranquila, acima de qualquer suspeita, até ser desmascarado. Um passado correto não isenta ninguém de cometer um erro no futuro. Ainda mais quando algo nesse passado deixou uma marca difícil de apagar. A história da Daiane não se resume às dificuldades de ser mãe solo com pouco dinheiro. Teve um episódio na vida dela que é visto como central por quem a conhece e por ela mesma, para transformar uma mulher comum com uma história de superação em uma criminosa conhecida no país todo. Um momento de fúria, e ela fez para defender a menina, entendeu? Ela falou mesmo, ela fez para defender porque ela se sentiu na pele da menina. Porque quando ela é pequena, ela já teve um abuso, ela já foi abusada por uma pessoa da nossa família, entendeu? Então ela se sentiu no lugar da menina. A Cristiane tocou no assunto, mas não se sentiu à vontade para falar mais desse abuso. Eu era abusada pelo meu irmão quando eu era criança.
Então ela tem o irmão mais velho, que eu acho que ele reside no estado da Bahia. Ela tá com 35 anos, ele é tipo 20 anos mais velho do que ela. E ela era constantemente abusada por ele quando ela era criança, em torno de 10 até os 12 anos, mais ou menos. E acho que não era todo mundo que sabia disso, né? Mas como já estava ali naquela situação extrema, não teria mais por que esconder e ficar segurando essa informação. Então, A Tássia, que você vem ouvindo ao longo dos episódios deste podcast, é a advogada que defende a Daiane. Para ela, a Dai cortou o pênis do Tony porque teve um surto, uma pane. E o gatilho foi o abuso que sofreu na infância cometido por uma pessoa da família. Então, ela nunca imaginava que isso poderia surgir dele. Então, acho que deu uma pane. Então, juntar o fator que foi uma relação com uma menor de idade, de 15 anos, junto ao fator que é uma pessoa que faz parte da família, né? E junto com o trauma e aquele relacionamento bom, né? Que ela jamais esperaria isso daquele cara. Então, acho que foi essa junção de fatores que ela surtou, entendeu? A gente queria ouvir essa versão da própria Dai. Tentamos por intermédio da advogada, mas ela preferiu não dar entrevista pra gente. Quando o Arthur e o Enzo começaram a produzir o podcast, a Daiane já tinha assumido um compromisso com um apresentador de TV. Era um acordo. Ela falaria exclusivamente com ele e a emissora prometia bancar uma festa de casamento para o casal, além do tratamento de reconstrução peniana com o médico para o Tony. A gente não tinha nem festa para oferecer nem nada, era só um pedido de entrevista, como a gente faz para qualquer outra fonte. Como trunfo, só a lábia do repórter mesmo. E olha, eu garanto que o Arthur e o Enzo são bons disso. Mas nem assim deu certo. Antes desse acordo de exclusividade, ela tinha dado uma única entrevista que foi publicada no jornal O Globo no começo de 2024. Quando eu tinha 12 anos, meu irmão mais velho de 30, hoje ele tá com 52, abusou sexualmente de mim. Eu fui estuprada de forma recorrente por ele. Foi algo horrível e eu sofro esses traumas até hoje. Hoje eu nem consigo falar sobre isso, eu não vejo ele desde então. Quando soube que o Gilberto estava mantendo relações sexuais com a minha sobrinha de 15 anos, eu saí de mim completamente. Foi um gatilho muito forte. Na minha cabeça transtornada, ela estava sendo abusada também. Essa é a voz da Rafaela Lima lendo um trecho da entrevista. O jornalista questionou a Daiane se o que ela fez foi uma espécie de vingança. Ela disse que não. Foi contra tudo aquilo que passei quando fui estuprada pelo meu irmão. Foi uma forma de dizer basta. Depois de ter sido violentada na infância, o Gilberto passou a ser minha única referência de amor. Eu fiquei descontrolada emocionalmente quando eu percebi que poderia perdê-lo. Ainda mais porque ele havia me traído com uma menor de idade. Com isso, meu trauma veio todo à tona. Se o trauma veio à tona e levou Daiane a cometer um crime, a violência sexual sofrida por ela indiretamente marcou a vida de outras pessoas também, como a dos filhos dela. Os irmãos, um de 18 e outro de 9 anos, foram separados depois que a mãe foi presa. O mais velho, Tarjan, passou a ter medo de ameaças feitas por familiares do padrasto dele, o Tony. Isso foi mais, não chegou a ser uma ameaça, foi mais os pessoal do meu trabalho. Quando fui pedir demissão, eles me disseram, mandaram mensagem para minha tia também, que eles tinham contato, e disseram que ele estava lá por perto, no mesmo horário que eu entrava, no trabalho. Então, foi ali um indício de alguma coisa, entende? Aí a gente não queria pagar para ver o que poderia acontecer. E os parentes dele, eu acho que foi no dia seguinte ou 2 dias depois, eles foram lá em casa, atrás da minha mãe. Só que eu acho que eles não sabiam que minha mãe estava já presa. E aí eles arrombaram a porta e tal, e disseram que o que a mãe do Gilberto sentiu, a minha mãe sentiria em dobro, porque ela tem 2 filhos e tal. Então foi meio que uma ameaça. A vida do Tarjan, como você deve imaginar, nunca mais foi a mesma. Não dava para ficar morando na casa que não era mais da mãe dele. O irmão mais novo, uma criança, foi morar com o pai em Santos. Eles são filhos de pais diferentes.
De Santos a Atibaia dá para viajar em menos de 2 horas de carro, mas não é uma viagem para fazer todos os dias, e o Tarjan nem tem carro. Sem casa, ele foi morar com a namorada, uma situação nada planejada. Não foi aquela coisa de um casal que sonha com a nova etapa do relacionamento, foi mais, é o que a gente tem para o momento. E não deu certo. A convivência acabou com o relacionamento. O Tarjan antes trabalhava na mesma padaria que a mãe. Ele entrava bem cedinho, ainda de madrugada. Depois do crime, não conseguiu mais se fixar em emprego nenhum. Durante esse ano passado agora, eu acredito que praticamente parou a minha vida, né? Porque eu não trabalhei mais. Eu só ficava fazendo uns freelancers e tal. Você trabalha de quê? Eu trabalho relacionado à cozinha, basicamente. Eu já trabalhei em padaria, eu trabalhei no restaurante. Ele também não conseguiu lidar muito bem com as visitas à mãe na cadeia. Era tudo tão difícil que na volta o Tarjan chegava a ter febre. Então isso pra gente foi difícil, está sendo difícil. A Daiane tá lá, nossa, pra mim, quando a gente vai lá, muitas das vezes a gente volta de lá, eu fico doente. O filho dela fica com febre. Entendeu? Porque não é fácil, pra gente não é fácil. Não que a situação fosse mais fácil para Cristiane, tia do Tarjan. Além de encarar as quase 2 horas que separam Atibaia de Mogi Guaçu, onde fica o presídio, para ver a irmã, chegando lá, assim como qualquer familiar de presa, ela precisava passar por uma revista. Nesses momentos, ela se sentia humilhada e maltratada. Quando eu chego na porta, eu já passo mal. Já passo mal só de olhar para ela, porque ela tomou uma implicância comigo, que ela me vê, ela termina de revistar ali na mesa que ela tá, do jumbo, né? Ela termina de revistar o dela correndo para poder ver se consegue pegar eu na minha vez para ela implicar com as coisas. Senão ela sai da mesa dela e vai para a mesa que eu tô para poder falar. Isso não pode. Então isso é muito humilhante, muito humilhante. Então a gente acaba entrando lá. Ela era tratada como se tivesse culpa pelo que a irmã fez e não podia reclamar, porque senão a Dai corria o risco de ser penalizada. É assim, é coisas que a gente já está acostumado a levar, sabe? Sim. Porque se implica, não deixa entrar, entendeu? Então, para quem está ali com fome, porque lá é muito difícil a comida de lá, a Daiane não consegue comer a comida de lá. Então, eles... A advogada Tássia acha que a notoriedade que o caso ganhou na imprensa acabou jogando a atenção das agentes penitenciárias para Daiane. E aí, quando a Daiane entrou, então ela não foi assim, foi tratada com mais rigor. Que eu acho que foi uma forma das agentes penitenciárias demonstrarem, não é porque você tá famosinha aí com o seu caso que aqui você vai ter algum tipo de regalia. Então no começo foi um pouco difícil, né, o tratamento com as agentes, mas aí depois ficou claro que ela não é uma pessoa assim que ia causar problema lá dentro, pelo contrário, ela é bem na dela, muito tranquila. Então depois ela foi se habituando e as agentes também foram se habituando com ela. Mas muitos me perguntam disso, como que é o tratamento lá, achando que por ela ter feito esse crime, ela é vangloriada pelas presas. Só que, gente, tem crimes muito piores lá nessa penitenciária especificamente, né? Eu já ouvi relatos de agente penitenciária de mulher que assou o marido no forno, entendeu? A advogada disse que aos poucos a Dai foi se adaptando à vida na cadeia. Fez amigas e chegou a trabalhar como manicure. Ao mesmo tempo em que ela tinha um bom comportamento, tinha também aquele laudo que falava de ciúme patológico, lembra? Te contei no primeiro episódio. O Tony nem deu muita bola para isso. Na verdade, nessa altura dos acontecimentos, eu posso até dizer que ele relevou a violência que sofreu. Não seria um laudo que faria ele mudar de ideia sobre o que ele diz sentir pela Daiane. Em nome desse sentimento, além de pagar a advogada,
ele visitava a ex, agora atual de novo, na cadeia. Mas isso foi acontecendo aos poucos. Eu te contei no episódio 4 que foi a Ana, amiga da Daiane, que ajudou a reaproximação entregando cartas de um para o outro. A troca de mensagens foi rolando até que chegou o dia de eles se verem de novo. O encontro presencial, os dois frente a frente, depois de tudo o que aconteceu. Você consegue imaginar a tensão desse momento? Eu, como jornalista, só queria ver como foi, mesmo que uma espiadinha de longe. Eu acredito, eu pensei que seria mais emocionante, porque quando eu pensei em visitar ela, a primeira vez, eu não sabia que ia ser pelo paratório. Então eu pensei que eu ia ver ela no convívio, queria só ver, então dar um abraço, essas coisas. Então não foi assim, tão acalorado, como se diz, porque foi através do vídeo, no telefone, então tipo, não tem muita reação, né? A reação dela. Pois é, um balde de água fria. Os dois se encontraram no parlatório, que é como se chamam aquelas espécies de cabines que a gente vê em filmes. Eles ficam sentados frente a frente, mas separados por um vidro. Não dá para tocar, sentir o cheiro, beijar. Não, né? A reação dela foi essa, falando, nossa, aqui, né? Ficou muito feliz de ter me visto lá, conversando com ela, né? Ela pensou que nunca mais ia me ver. E faz essa conversa que a gente tem até hoje, mas assim, não foi do jeito que a gente queria, por conta que não teve o... Até hoje, né, já visitei acho quase umas 10 vezes, não teve o contato físico ainda, né? É só visual e pelo telefone. Não sei se você reparou, mas das vezes em que eu falei da Dai na prisão, eu falei no passado. Pois é, o que eu vou te contar agora parece muito azar dos nossos repórteres Arthur e Enzo, que fizeram toda a apuração desta história. Mas a verdade é que numa redação de jornalismo acontece praticamente todos os dias. O repórter está lá, trabalhando numa pauta há um tempão, e quando ela está pronta para ser publicada, acontece algo que faz tudo mudar. É como falar que a previsão do tempo é de sol e aí no minuto seguinte olhar pela janela e perceber uma nuvem de chuva chegando. A Tássia, advogada, tentou algumas vezes conseguir um habeas corpus para livrar a Dai da cadeia. Teve aquele laudo desfavorável, a defesa não estava tendo muito sucesso. Pois foi só a gente lançar este podcast que a Dai foi solta. Desde o início de novembro, ela está livre de passar dias e noites na cela de uma cadeia. Bom para a Dai, mas mais trabalho para a gente que teve que editar este episódio de novo. A parte boa é que agora temos novidades para te contar. Esse processo está em sigilo, então foi mais difícil para a gente ter acesso à decisão da soltura. Depois de passar 683 dias preso em regime fechado, a Dai conseguiu o benefício de liberdade condicional. Isso quer dizer que ela ainda precisa prestar contas para a justiça cumprindo uma série de condições. Como, por exemplo, conseguir trabalho em até 3 meses, ela tem que ir ao fórum a cada 3 meses também, não pode mudar de endereço sem avisar a justiça, não pode sair da comarca sem autorização do juiz. Ela ainda tem que ficar em casa das 22 até as 6 da manhã, durante os dias de trabalho. Nas folgas, tem que ficar em casa o dia todo. Para decidir pela soltura da Dai, a justiça analisou um atestado de conduta, uma avaliação da diretoria de trabalho e educação do presídio, outra avaliação psicológica e ainda as informações colhidas pela técnica do setor de serviço social. Tudo isso atestou que ela tinha uma boa conduta carcerária e comportamento satisfatório com as demais sentenciadas. A Dai também já havia cumprido 1/3 da pena por lesão corporal gravíssima, pela qual foi condenada. Livre das grades, o casal poderia finalmente se reencontrar sem a barreira física daquele parlatório das visitas na penitenciária. Depois de quase 5 episódios dessa história, acho que você já consegue adivinhar o que aconteceu, né? Afinal, se o relacionamento se manteve firme nos dias de cárcere, seria evidente que agora o sonho de uma nova vida a 2 finalmente se concretizaria. Claro que a gente foi correndo procurar o Tony para ter notícias dessa nova fase do casal. Ele respondeu às mensagens do Enzo e confirmou que o reencontro aconteceu. E as redes sociais mostram que o casalzão tá on.
O Tony postou um tanto de fotos com a amada. Uma delas, que parece ter sido tirada depois de um jantar romântico com vinho e estrogonofe, mostra 2 mãos esquerdas. A dela por baixo, a dele por cima, entrelaçadas. No dedo anelar de cada um, uma aliança dourada, das grandes. O anel vai quase até a falange do meio do dedo. Parece que esse podcast não vai fugir do clichê do casamento na cena final. Será? As postagens que o Tony fez têm vários comentários de gente desconfiada de que vai mesmo rolar. No próximo episódio eu vou te contar sobre essas desconfianças que rondam o casal e de um outro sonho que eles têm juntos, o de uma cirurgia de reconstrução peniana para ele. Eu te espero no último episódio de Tony Dai. Você acabou de ouvir o Tony Dai, um podcast do Metrópolis. O Arthur Rodrigues e o Enzo Marcos fizeram a apuração da reportagem de todos os episódios. O Arthur também fez os roteiros, junto com a Camila Olivo. A edição e coordenação são de Fábio Leite. Na parte técnica, Gui Primola e Carla Sena foram responsáveis pelo design. A gravação de áudio ficou a cargo de Arthur Rodrigues, Enzo Marcos, Joelto Mata e Rodrigo Freitas. O tratamento e a edição de áudio foram feitos por Joelto Mata e Rodrigo Freitas. A editora-chefe do Portal Metrópolis é Márcia Delgado. Olívia Meirelles é a diretora de Operações e Inovação e o diretor de redação é Otto Vale. A CEO do Grupo Metrópolis é Lilian Tarran.